Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo, vamos falar sobre esse trabalho aí, né? Avaliando o efeito da congruência do estilo de combate na performance e cansaço, né? Fadigabilidade do jiu-jitsu brasileiro, né? Um estudo piloto. Bem, basicamente, só para a gente entender aí, o que eles fizeram, né? Então, eles vão falar um pouco sobre os dois estilos comuns de luta no jiu-jitsu, né? O guardeiro e o passador. E aí, claro, cada um tem uma dinâmica, né, uma característica física. Então, por exemplo, em algum momento ele comenta ali que muitas vezes os passadores são mais mesomorfos, os guardiões mais ectomorfos, então eles têm formas diferentes de atuar, né? E aí a ideia é, será que quando um joga no jogo do outro, vamos dizer assim, tem diferença entre força, fadigabilidade, percepção de esforço? Então, por exemplo, basicamente o que eles vão mostrar aí é que vão ter situações de jogo, né, de jogo simulado, de luta simulada, né, de rola simulado, onde em algum momento o passador vai ser guardeiro e o guardeiro vai ser passador, e aí o que eles observam? Então, aí eles começam na introdução, né, ele fala do BJJ, né, que o objetivo do jiu-jitsu brasileiro é ganhar do oponente, né, ganhar pontos sobre ele ou finalizar esse oponente, né, então o objetivo é ganhar controle sobre o oponente ou finalizá-lo. Se não houver submissão, os pontos das regras vão definir, né? Aí ele fala o que é o guardeiro, o passador. Aí ele fala, por exemplo, que tem uma particularidade do jiu-jitsu brasileiro que ele permite ações ofensivas, por exemplo, do guardeiro, né? Ou permite ações ofensivas quando o indivíduo está com as costas no chão, está deitado ali, enquanto que nas maior parte das outras artes marciais essa posição é considerada uma posição desvantajosa, né? Aí ele fala que os guardeiros simultaneamente eles usam de ações defensivas e ofensivas, enquanto que os passadores geralmente eles tentam ali controlar tal, né, de se defender e conseguir passar a guarda a partir de um erro do guardeiro, tá? E aí ele fala das características do jiu-jitsu, né, que é intermitente, são ações, esforços explosivos, né, onde você tem uma situação de ações concêntricas e excêntricas, e intermediárias de ações isométricas. E ele fala que a reação dessa parte explosiva, excêntrica e excêntrica para a isométrica, né, essa relação aí, é de 1 para 6, quer dizer, a cada 1 de tempo de explosivo, você vai ficar ali 6 de isométrico, tá? E que é glicolítico. Então ele vai falar assim, né, que se observa situações de lactato aí de 11 a 14 milimol, já foi visto, né? Então os indivíduos precisam ter uma capacidade de tolerância para mudanças de pH, né? Que tem que ter uma demanda constante de pressão isométrica de pressão. E aí ele vai falando algumas coisas de outros trabalhos para poder caracterizar aí essa experiência que ele vai fazendo. Então ele fala que no Andreato, um outro paper mostrou, um trabalho anterior, que 70% dos indivíduos que que participam de luta no jiu-jitsu, as pessoas quando elas fazem luta no jiu-jitsu, 70% apresentam fadiga no antebraço, né, e pelo menos 50% nas mãos e nos dedos. Aí um outro trabalho, Dias Lara, mostrou que após o embate, né, costuma ter uma diminuição de força de 9,7% na mão dominante e 9,2% na mão não dominante. Ou seja, então ele está falando aí que essa questão da pressão, ele está caracterizando porque é um dos aspectos que ele mede, né? Então, ali depois de um combate, 70% diz que tem questão de cansaço no antebraço, e pelo menos 50% na mão e no dedo. E aí um outro trabalho mostrou essa queda de praticamente 10% aí em mão dominante e não dominante. Aí ele vai falar das questões das ações explosivas. Então, por exemplo, os guardeiros, ele fala que tem muita questão de segurar o indivíduo com a perna, então ele tem as ações explosivas, né, para fazer as raspagens, as retomadas de jogo, né, então, com a perna. Então, ele fala, não é de surpreender que os lutadores de jiu-jitsu têm força de preensão elevada e ação explosiva nos membros inferiores, né? O que eu falei lá, o trabalho o tal de Baltus, que eles citam também, né? Que os passadores geralmente são mais mesomorfos e os guardeiros mais ectomorfos. E aí, então ele fala, né, musculatura estressora do tronco, nos passadores a musculatura estressora do tronco é mais forte,
porque provavelmente ele tem que manter a postura, né? Então, essas coisas. E aí ele mostra, então, quer dizer, como eles têm características diferentes, então ele mostra que essas coisas pessoais elas podem ser importantes em função, né, do estilo. Então, foi sugerido que as diferenças do estilo de combate possam estar associadas a demandas atléticas e morfológicas distintas, né? E isso pode ter explicações quando o oponente faz com que você vá lutar num estilo que você não está acostumado. Então, por exemplo, imaginar que eu seja um passador e aí durante um combate eu sou forçado a ficar de guardeira em função das táticas ali, do jogo que o outro está impondo a mim. Então, quer dizer, qual é a característica de eu mudar o meu jogo, né? Então, ele chama aqui no trabalho da coisa incongruente. Então, aí ele fala, ó, a hipótese é que o desempenho será reduzido e o aumento da fadiga após um combate num cenário não preferido. Então, eles criam essa ideia, né, que as pessoas vão selecionando naturalmente aí o seu estilo de combate e que quando você for fazer um estilo de combate não congruente, não preferido, que ele chama, você terá aumento da fadigabilidade. Então, aqui eles fizeram, né, combates aí de 5 minutos, cada um fez pelo menos 4 combates, né, separados aí não mais que um dia. E aí, então, eram 13 lutadores, mais ou menos 7 passadores e 6 guardeiros, né. Então, aí ele mostra aqui, né, então, foi medida a força de pressão manual, agachamento com salto, supino, né? Então aí ele mostra o desenho, né? Passador, guardeiro. Então, eles fizeram esses combates, e depois de 2 minutos de combate, eles mensuravam, né? Percepção de esforço, lactato, e repetiam a pressão manual máxima na mão dominante e dominante, e refaziam os testes do agachamento com salto e no bench press, tá? E aí, aqui ele está mostrando, né? Como é que foi a questão quando, por exemplo, o guardeiro está trabalhando no contexto dele, que é fazer guarda, que é congruente, e o guardeiro não é congruente. A mesma forma o passador, que aqui está congruente, mas daqui a pouco ele vai fazer o papel de guardeiro, vai ficar incongruente, tá? Então, eles tinham lá que tem 20, 40 anos, pelo menos 2 anos de combate, de treinamento, teriam que ter feito, como é que se fala? Participação em eventos nacionais, internacionais, tá? Então, aí na discussão, e basicamente o que eles mostram, tá? Eles mostram basicamente o seguinte, que os guardeiros, na verdade, então ele disse a hipótese era tanto o guardeiro como o passador, quando ele for para um estilo de luta incongruente, quer dizer, não preferido, então, né, inverso, vamos pensar assim, eles teriam problemas de fadiga, de cansaço. Mas o que se mostra na prática, que ele mostrou bastante, é que quem perdeu mais força na mão, por exemplo, não dominante, quando mudou o estilo, foram os guardeiros, né? Então, os guardeiros, foi medido aí, eles tinham mais força de membro inferior, então eles tinham mais essa força, que não está esse gráfico, mas eles tinham mais membro inferior e tal. Mas aí, quando eles foram fazer a luta tal, mostrou-se que eles tinham perda maior na apreensão manual, eles tinham mais aumento do lactato, né, em situação congruente e incongruente. E aí, quando foram medir o congruente e o incongruente, você vê que aqui, por exemplo, o passador, tá aqui o passador, né? A percepção de esforço dele está maior no estilo que ele luta, congruente. Quando o passador foi fazer um estilo incongruente, a, a percepção do esforço dele não foi mais alta. Porém, olha que interessante, o guardeiro, ó, ele teve um aumento da percepção no estilo incongruente, quer dizer, então o passador, talvez porque ele fosse maior, mais forte, sei lá o que acontece, ele tinha mais pegada, tal, né? Então, o guardeiro, quando ele foi fazer um estilo de luta que não está acostumado ao estilo de passador, ele sentiu mais, né? Ele teve mais queda da força de pressão, ele teve maior lactato jogando num estilo incongruente do que um passador, e ele também teve uma percepção de esforço pior quando ele estava no estilo não congruente. Então, na prática, o que acontece? O passador aí, por essa amostra, né, do piloto, tanto fez para os passadores jogar na defesa, jogar como guardeiros ou jogar como passadores, né? Na verdade, inclusive o esforço foi maior no estilo que ele está mais acostumado. Então, quando ele foi fazer lutar como passador,
a percepção dele foi maior do que se ele tivesse de guarda-ele, então para ele foi mais fácil defender ele. E aí, eles comentam, né, talvez teria dois motivos aí. Por que o guardeiro, então, teve mais queda na preensão manual? Por que o guardeiro sentiu que o esforço foi mais difícil para ele? Por que o guardeiro teve mais lactato? Então, ele comenta duas coisas, né? Que fala que normalmente o guardeiro, como a gente tinha comentado aqui, ele tem tantas ações de defesa como ataque na guarda. E aí, ele está fazendo ali as pegadas, está acostumado, né? Quando ele passa por uma situação de passador, ele tem que segurar, prender, né, forçar os diferentes tipos de passagens de guarda, né? Então isso seria uma situação, ele não está acostumado a fazer esse tipo de situação de pegada, pode ser uma coisa. E uma outra coisa que eles comentam que pode explicar, né, uma especulação, seria o fato psicológico, porque que nem ele falou, né? Quando você é guardeiro, você não só defende, mas também tem uma grande gama de ataques a partir aí da situação de guardeiro. E o passador, que ele tinha comentado, né? Ele comenta, o passador tem que ficar ali, né? Tentando dominar tal e explorar uma falha na defesa ali para entrar e passar a guarda, né? Tomar o controle da cintura escapular, sei lá, fazer um sequilho, montar, fazer um ataque qualquer desses daí. Então, ele diz assim, talvez, aí quando o guardeiro vai para uma situação de passador, ele não se sente tão à vontade, porque antes ele tem ali, ele sabe defender e sabe atacar dali. Agora, como passador, né, ele tem que ficar preocupado ali com, não tem tanta opções de ataque, muita opção de ataque, e fica muito preocupado ali em tentar dominar o outro. Então, isso aí afetaria. Tá? Então, é interessante, né, essa situação em que a mudança de estilo de combate afetou muito mais o guardeiro do que o passador, e eles explicam os motivos, né? E aí ele comenta que isso tem implicações práticas, né? Porque você vai lá para um campeonato, que o negócio vai ter ali várias lutas entre o período que ele fala de 4 a 6 horas, e que de 2 a 6 horas nessas lutas diretas, e que e que isso acontece se nessa situação acontecer de você tiver que lutar num estilo que você não é não um estilo seu preferencial, que eles chamam aqui de incongruente, provavelmente os guardeiros vão, segundo esse resultado, vão sentir mais. Então, aí a gente fica aí, né, uma especulação aí para os praticantes, né, o que é melhor, né, de repente pegar o guardeiro e treinar também com o passador, fortalecer a apreensão do guardeiro, né, não sei, ali, né, treinar as duas sessões, claro, né, a gente vai desenvolvendo um jogo e vai ter as preferências, né, mas a implicação prática dele mostra isso, assim, né, nessa situação, o guardeiro, quando ele sai do ambiente dele, né, ele está de peixe fora da água, ele sofre mais, ele perde mais força de preensão manual, mais lactato, que seria, então, a força de preensão manual diminuiu, o lactato indicando ali a fadigabilidade, e a percepção subjetiva de esforço apoiando essa ideia da fadigabilidade, né, que ele fadiga mais fácil. Então, é bem interessante isso daí, né? Para quem são, para nós que praticamos aí o jiu-jitsu, entender um pouco isso, né? Quer dizer, como que pode acontecer, né? Na situação, na mudança do jogo, você, ao jogar num contexto que você não tem tanta dominância, né? O passador de guardeiro e o guardeiro de passador, quais são as explicações disso? Então, pelo menos nesse estudo piloto, parece que o guardeiro tem menos ou teve nessa amostra menos adaptabilidade ao novo ambiente. Então, talvez, sei lá, o guardeiro no futuro aí treinar como passador, né? Caso tem que saber, né? Para conseguir se virar, então de repente não sofrer tanto aí essa coisa da perda de força, da depressão, não sofrer tanto aí a coisa do lactato e nem a percepção subjetiva. Tá ok? Então é um vídeo aí, né? Mais um pra gente ver, estudando essa aí sobre a arte suave, né? Ontem teve um treino, e aí um colega meu lá, e aí veio um pessoal de fora, né, bacana treinar, e vieram os caras monstrão, né? Aí, cara, aí esse meu amigo falou assim, poxa, eu nunca apanhei tanto na vida, né? Cadê esse papo de arte suave? Mas, então essa ideia aí da gente saber um pouco mais sobre a nossa arte suave, tá ok? Deixe o like, curte, compartilhe e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.